A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar do que representa as 5 pedras de Davi que pegou para matar o Golias, né? Pegou lá no riacho. Lá no livro de 1 Samuel 17:40 que diz assim: E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras, ou 5 seixos, do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou da sua mão da sua sunda e foi-se chegando aos filisteus. A Bíblia diz que quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, pegou 5 pedras lisas no ribeiro e guardou no seu alforje de pastor. Muitas pessoas questionam qual seria o significado das 5 pedras que Davi pegou. Primeiramente, considerando que ele usou uma só pedra para matar Golias. E as outras 4 pedras? Então vamos ver se a Bíblia diz alguma coisa, ou vamos ver as especulações que os estudiosos têm proposto sobre essas 5 pedras. As 5 pedras que Davi pegou no ribeiro tinham um propósito óbvio, que seriam usadas na sua funda para matar Golias. Davi levou para enfrentar a Golias o seu cajado, a sua funda e as 5 pedras que seriam as armas que ele o enfrentaria. A Bíblia não fornece o porquê das 5 pedras, mas ao longo dos tempos, muitas interpretações são atribuídas nesse contexto bíblico. Agora vamos saber quem era Davi. Davi era filho de Jessé, sendo o último filho dele. Tinha altura de 1,5 m, mais ou menos. Era ruivo, formoso e seu semblante era de boa aparência. Está lá em livro de 1 Samuel 16:12. Golias era o gigante que acompanhava os filisteus e tinha mais ou menos 3 metros de altura, que era 6 côvados e 1 palmo, que dá mais ou menos quase 2,90 metros. Está lá em 1 Samuel 17:4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Um côvado é 44,4 centímetros, tá? Depois vocês fazem a conta para ver. No 5, e trazia um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era do peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. O ciclo é 11,424 gramas, tá? Nós já vamos dar o resultado já disso daí. No 17:6 diz assim: E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e os escudos de bronze entre os seus ombros. No 7, e a haste da sua lança era como a haste de um tecelão, e seu ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então a couraça de 5.000 ciclos é mais ou menos 57,120 quilos. E a lança de 600 ciclos é de mais ou menos 6,850 quilos. Era só fazer a continha aí, usando o ciclo de 11,424 gramas. E Davi foi somente com sua roupa de pastor, levando somente a funda, as pedras e o cajado. O filisteu afrontando o povo de Israel, onde Saul era o rei e dizia que alguém que vencesse, o filisteu estava falando assim, o Golias, se alguém vencesse ele e todos os filisteus seriam seus servos, mas se ele vencesse, eles seriam os servos dele. Então Saul ficou com medo, porque ninguém queria enfrentar o gigante, que era o dobro da altura, praticamente o dobro. Imagina, você vê que Davi tinha 1,5 m, os judeus é mais ou menos 1,60 m, 1,70 m, por aí. Então você vê que o filisteu era quase 3 metros de altura, quase o dobro, e era enorme. Está lá no livro de 1 Samuel, do 17, do 8 ao 11, depois você dá uma olhadinha lá. E ouvindo isso, Davi, que o Golias insultava não somente o povo de Israel, mas também o Deus vivo. Então veja bem que Davi, ele viu que estava insultando não só a Israel, mas como Deus vivo.
Então falou o rei Saul que iria enfrentar então ele falou ao rei Saul que ia enfrentar o gigante Golias. Está lá depois no livro de 1 Reis, de 17, do 23 ao 32. Davi encontrou o gigante Golias lá no vale, né? Eles estavam em 2 montes no vale, e lançou a sua pedra, que acertou a destra, né? Acertou na testa do gigante, que caiu, né? Então, quando ele caiu, Davi foi lá, tirou, né? Tirou a sua espada, né? E cortou a sua cabeça. Então, veja bem que Davi usou somente uma pedra, mas ele estava ali amando de Deus, né? De Deus, porque ele orou primeiro. Então, quando a gente vai fazer qualquer coisa que a gente vai acontecer na nossa vida, nós temos que orar primeiro para ver se isso é de Deus mesmo. Você vê que Davi, ele foi na confiança de Deus. Depois está lá no livro de 1 Samuel, no 17, do 48 ao 51. As várias interpretações são especulações sobre o significado das 7 pedras. Há várias interpretações. A primeira, alguns estudiosos da Bíblia diziam que as 7 pedras representam diferentes aspectos da relação entre Deus e o homem, sendo a fé, a obediência, o serviço, a oração e a palavra de Deus. A segunda, outros afirmam que as 7 pedras simbolizavam diferentes sentimentos de Davi, como medo, ira, ódio, coragem, humildade, perseverança, gratidão e muitos outros, né? Outros sentimentos de Davi. Mas também a terceira, alguns que alegam que as 7 pedras simbolizam a graça de Deus naquela situação, representando os 5 livros do Torá, né? Que é os 5 livros de Moisés, né? Essas 3 hipóteses não têm respaldo bíblico, sendo apenas suposições. Mas há mais uma interpretação, a mais usada, né, popularmente, que representam, né, que Davi pegou 5 pedras, porque Golias possuía mais 5 irmãos. Então, portanto, Davi teria preparado as outras 4 pedras, supondo, né, que os outros irmãos iriam lá querer vingar, né, Golias, e queriam lá afrontar novamente o povo de Deus, o povo de Israel. Depois está lá em livro de 1 Crônicas, no 20, versículo 5. Né? Então, era o que eles achavam, né? O que as pessoas estavam achando. Com isso, com as interpretações anteriores, assim, né, as interpretações passam de especulações, essa também não tem respaldo bíblico. Provavelmente Davi pegou 5 pedras por precaução adicional, mas Davi estava confiante em Deus e não tinha qualquer dúvida de que, pelo poder do Senhor, o gigante cairia naquele dia. Então você vê que Davi não tinha medo, né? Davi ele tinha certeza que logo na primeira pedra ele ia já conquistar, né, a vitória. Então veja bem que não importa, né, qual o tamanho do seu problema, basta confiar em Deus que tudo se resolve. Então você não precisa ficar preocupado com o seu problema. Veja bem que Davi era um problemão para ele, né? Em afrontar um gigante todo, né, parecendo um tanque de guerra, né? Hoje em dia, vamos dizer que você está querendo enfrentar um tanque de guerra com um estilingue, né? É mais ou menos isso, a lógica ali entre Davi e Golias, né? Mas você vê que não importa o problema que você vai enfrentar. O que importa é que você esteja lá com Deus, né? Esteja lutando junto com Deus. Seja igual Davi, que quando lutava com o gigante, e suas armaduras e habilidades dele, mas em nome do Senhor Jesus, quer dizer, ele lutava em nome do Senhor dos Exércitos, né? Que na Bíblia representa Jesus Cristo, no Velho Testamento. Então veja bem, Davi ele já tinha uma intimidade, né, com Deus, tanto Deus Pai como Deus Filho e como Espírito Santo. Se você ver lá no Salmo, você vai ver que Davi ele fala, né, de toda da Trindade, né, não especificamente dizendo a Trindade, que a Trindade não está escrito na Bíblia, mas ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo em seu Salmo.
Nós temos que enfrentar o gigante da nossa vida, né? Que são os nossos problemas, dificuldades, né? Nós temos que lutar através de quem? Através de Deus e através da sua palavra. Nós temos que buscar a resposta na palavra, na Bíblia, porque o que cura, liberta e salva é a palavra. Então, não importa o tamanho do seu problema, o que importa é que você esteja alicerçado na palavra, e a palavra é Deus, é Pai, é Filho e Espírito Santo. Então, ali a Trindade já está sendo movimentada a seu favor, para que você venha superar os problemas da sua vida. Então, esse tema, 7 pedras que Davi pegou, as 5 pedras que Davi pegou, representa os problemas que nós temos na nossa vida, os grandes problemas. Não importa o que vai acontecer amanhã, as pessoas estão preocupadas com o que vai acontecer amanhã. Amanhã pertence ao Senhor, você não sabe. Será que você vai estar vivo até amanhã? Será que você já não vai estar sendo separado para ir para a glória? Porque a carne e o sangue não vão para os céus, mas sim o Espírito que Deus pôs em cada um. Uns vão para a glória e outros vão para o tormento eterno. Então, irmãos, procura buscar as suas coisas na palavra. Procura buscar todos os seus problemas, pôr na mão de Deus, que Ele vai resolver por você. Mas para isso você tem que ser temente a Deus. Não adianta você pôr seus problemas na mão de Deus e não orar e não fazer nada. Hein? Como Davi fazia, ele orava primeiro, ele se consagrava e depois ele ia resolver os problemas que iam sobre a vida dele. E olha que Davi teve muitos problemas no seu reinado, né? E veja bem que nós vamos ter muitos problemas na nossa vida. Mas, quando estamos na presença de Deus, esses problemas se tornam um probleminha. Nem probleminha são, né? Se tornam em nada. Como Davi viu aquela situação e no final Deus deu a vitória. E é isso que Deus vai dar para nós, a vitória sobre todos os problemas da nossa vida. E Deus abençoe a todos. Não esquece de você deixar seu likezinho aí, né? Seu joinha. Não esquece de você compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se, porque tem muito mais coisa que nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Porque a Bíblia, enquanto eu estiver vivo, vou estar escrevendo e não vai acabar. Pode vir a minha geração, a geração dos meus filhos, dos meus netos, mas nunca vamos conseguir falar sobre tudo que tem na Bíblia, porque a Bíblia ela se renova todos os dias. Então não tem como nós resolvermos todos os problemas, mas podemos resolver todos os problemas pondo na mão de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.